Mas vamos conversar com um dos principais políticos e pensadores brasileiros, o ex-governador e agora senador Flávio Dino. Flávio, muito obrigado aí pela sua presença aqui no GGN. E você participou, você esteve no Tribunal Superior Eleitoral também, né? Ontem, foi isso? Sim, é um prazer falar com você, Nassif, com o César, com todos aqueles que nos acompanham. Estive, sim, na audiência tanto do TSE quanto do Supremo e os resultados foram bons. Houve duas boas decisões, uma do ministro Barroso sobre transporte de eleitores, que é um direito fundamental, previsto inclusive no Código Eleitoral e numa lei de 1974, e, ao mesmo tempo, a questão das fake news, em que houve uma decisão inovadora até em termos internacionais, uma decisão realmente muito, muito expressiva de combate, ou tentar combater com mais eficácia a indústria de fake news no Brasil. Eu estive lá na segunda-feira. Só lembrar que nas eleições de 2014, a Veja soltou aquela capa falsa um dia antes e distribuiu a capa por todo o Brasil, por todo o Brasil. Ou seja, eu acho que começa a entender que a desmoralização da informação é o caminho mais rápido para o avanço da ultradireita e das decisões de censura, né, senador? Nós temos hoje um tensionamento das democracias no mundo todo pelos extremismos, extremismo de direita, no caso, e isto é feito, inclusive, por essa instrumentalização da tecnologia, quer dizer, a revolução científica e tecnológica tem muitas virtudes, não há dúvida, mas também propiciou esse nível de manipulação de consciências, essa fraude eleitoral digital, né? Nós temos a fraude eleitoral analógica, que é aquilo que tradicionalmente constituía o direito eleitoral, que era falsificar a cédula, um eleitor votar pelo outro. E nós temos essa digital, que muita gente pensou que a fraude estaria nas urnas, mas não está. A fraude eletrônica de novo tipo, 4.0, está exatamente nessa manipulação de consciências por intermédio das fake news, dessas plataformas. E a pergunta hoje sobre o direito, sobre o Poder Judiciário, é se essas esferas vão assistir passivamente a essa modalidade de fraude ou se vai enfrentar. E eu acho que a resposta necessária é esta, do respeito à soberania popular. A questão é esta. Essa suposta primazia da liberdade de expressão é uma capa para esconder uma fraude à soberania popular. Sim. Então, se usa a liberdade para fraudar a liberdade. É uma coisa. E como é que o senhor está vendo aí as eleições agora, nessa reta final, com os ataques morais, aí, as fake news aí explodindo? Porque o que o TSE fez, agora mudou um pouquinho aí, está impondo alguma multa, mas o que ele faz é obrigar a tirar do ar, mas você fabricar um fake news, você fabrica meia dúzia por hora, aí, sem dificuldade, né? Daqui até as eleições, como que você está vendo, digamos, esse comportamento aí dos dois? E como que teria que ser a campanha do Lula? Na audiência, eu disse ao ministro Alexandre de Moraes que o direito, nas últimas décadas, sempre buscou se atualizar para ter maior eficácia. Por exemplo, na temática, para citar uma delas, do dano ambiental. Resolveria enfrentar o dano ambiental apenas impondo uma multa? Não, você tem que buscar a chamada tutela específica. Ou seja, ou a prevenção, que seria a tutela inibitória, ou a restauração do meio ambiente degradado. Então, usando isso por simetria, o que nós temos em relação ao direito eleitoral? Só tirar do ar não é uma tutela eficaz, porque você tem uma profusão, uma proliferação, e, por outro lado, não repara o dano, porque o dano está lá, eternizado na internet em milhões de visualizações. Então, como é a tutela específica? Eu disse isso na audiência. É, de um lado, prevenção, tutela inibitória, como o ministro Benedito fez na sua decisão, e, por outro lado, a busca do alargamento do direito de resposta, maior eficácia do direito de resposta, sem esquecer ou sem abandonar as sanções econômicas, multas, etc. Então, acho que esse caminho
se revela importante, nós não podemos abrir mão dele. Por outro lado, a campanha tem que manter a ofensiva da verdade contra a mentira, combater o farisaísmo no que se refere à falsa religiosidade dessa gente, para citar um exemplo, e um último eixo, mobilização social, que é o nosso forte, mutirão cívico, patriótico, gente na rua, principalmente na mãe de todas as batalhas hoje, que é o Sudeste, que é a região Sudeste. Então, eu estou com medo de perder? Não, a gente vai ganhar. Mas a gente tem que cumprir o mandamento bíblico, orar e vigiar. Quer dizer, vamos orar e vamos vigiar. E para vigiar nesse momento, você tem que fazer essa vigilância ativa, ocupando as ruas, como hoje foi feito em Porto Alegre. Fazendo isso, a gente ganha a eleição. Esses 3 eixos são os determinantes para a gente confirmar a maioria que nós temos hoje. Senador, tem... Pois não, César. Prazer falar contigo, querido. Obrigado pela tua presença. Deixa eu te fazer uma pergunta que me parece muito pertinente. Um ponto central, como eu vejo, para entender o estado de coisas que a gente tem determinado, foi a proibição, considerando a questão aí do... Eu não quero usar esse termo, porque, enfim, não quero eventualmente trazer problema aqui para o Nassif, mas o Bolsonaro utilizou o termo pintou o clima. Foi ele que falou, abre e fecha aspas, considerando menininhas, abrindo e fechando aspas também. Faço questão de deixar isso registrado aqui. Não sou eu ou o Nassif que estamos dizendo isso aqui. Com crianças de 14, 15 anos. Ele disse isso. O chefe do Executivo Nacional efetivamente disse isso. E a campanha do Lula foi proibida de utilizar o vídeo e de se articular com base em algo que foi dito pelo próprio mandatário. Como é que, enquanto advogado, jurista, uma pessoa que tem muita ressonância na política institucional brasileira, como é que se avalia isso? Te parece uma medida pertinente, cabível, proibir que algo que foi efetivamente dito pelo cidadão não possa ser usado durante a campanha adversária? É isso que dizia há pouco. Nós estamos num terreno ainda novo para as instâncias de regulação e há perplexidades e há dúvidas, há zonas cinzentas. E é preciso enfrentá-las a partir de parâmetros objetivos. Um deles é o seguinte: uma coisa é você recortar um vídeo, como foi feito já inúmeras vezes. Foi feito ontem, aliás hoje, em que o Lula fala que o Bolsonaro mente e foi feito um corte parecendo que o Lula está dizendo que ele próprio mente. Sim. Então, isso, obviamente, é uma manipulação absurda. Isso está na lei, inclusive, da Lei 9.504, se referindo à televisão, mas também à internet, como algo ilegal. Então, a trucagem, montagem, etc., isso não pode. Ou você suprimir uma parte, criar uma conexão entre frases diferentes, suprimindo um pedaço. Isso não pode. Agora, você usar na íntegra, uma afirmação de quem quer que seja, é claro que não há ilicitude. Por quê? Porque não houve a manipulação do material. Então, a questão se resume a esta. Houve manipulação até onde eu vi, até onde a vista alcança, não houve essa manipulação. Efetivamente, o Bolsonaro tanto disse, que não era uma frase sequer inédita. Ele disse inúmeras vezes aquela mesma frase. Ou seja, era um discurso engendrado, autêntico, portanto, e a circulação desse material é, sim, na minha visão, legal, porque não houve montagem, não houve trucagem, não houve nada desse tipo. Ô, Nassif, deixa eu só fazer um pequeno parênteses, um segundo só, perdão, que eu acho importante, e eu estou vendo aqui nos comentários, gente, aproveitar a força do Dino no programa para dizer o seguinte: ao longo dessa próxima semana, seguramente existem pessoas que estão infiltrados em redes sociais e que estão tentando desmobilizar a campanha petista, estão mandando mensagem de derrotismo, que a vaca está indo por brejo, que nós vamos perder, etc. e tal. Então, eu acho importante usar a tua audiência e a presença do Flávio Dino
para alertar a esquerda para que a gente esteja mais forte, coeso e unido do que nunca. É o que o Flávio Dino disse. Nós vamos ganhar essa eleição. Não tenho dúvidas e não hesitem nesse momento caindo nesse tipo de mensagem que a gente está vendo no chat aí, de que nós estamos derretendo, de que a vaca está indo para o brejo. Enfim, não tem absolutamente nada disso. Nós estamos na frente, nós vamos ganhar essa eleição e acho que é importante aproveitar a presença do Flávio Dino para isso. César, a vaca não está indo para o brejo, é o gado que está indo para o brejo. Então, na verdade, tem isso mesmo. Às vezes, nós da esquerda, até pela nossa formação, eu lembro sempre de uma frase gramsciana, né, do pessimismo na crítica e otimismo na ação. Às vezes, a gente tende a olhar o mundo com as complexidades efetivamente existentes, e isso pode conduzir até uma certa paralisação. Olha, realmente é uma diferença pequena, de fato é. Isso é espantoso, de fato é, porque é o Bolsonaro, né? É o homem, é o ser, vamos fazer uma concessão, entre aspas, humano, que foi capaz de rir das pessoas morrendo asfixiadas na pandemia. Então, é claro que nos espanta que um ser, entre aspas, humano, com essas características, com este comportamento que não é presumido, é fático, aconteceu agora, tenha esse percentual. De fato, é espantoso. De fato, pode gerar, eventualmente, indignação até, mas não deve gerar pessimismo, paralisia, no sentido de que, está tudo perdido. Não. Nós temos aí alguns milhões de votos de frente. Desde que abriu o segundo turno até agora, ele conseguiu reduzir a diferença e talvez 1 milhão de votos. Nós ainda temos 5, 6 aí, no mínimo. Então, vamos vencer a eleição. Agora, como disse, também sem fatalismos de nenhum tipo, nem da derrota, nem da vitória. A história é feita coletivamente, vamos fazer a nossa parte em todos os lugares. Aqui no Maranhão vamos fazer, vamos ampliar a diferença sobre o Bolsonaro. Já foi uma diferença de quase 1.700.000 votos, de margem, de vantagem, e vamos ampliar.